Oi, gente! Hoje eu tô aqui com a doutora Fernanda. Ela é diretora do Departamento de Hematologia e Hemoterapia do Hospital AC Camargo. E a gente vai falar sobre imunidade. Explica pra gente o que é um paciente no quadro de imunossupressão. Então, é quando a gente faz a quimioterapia e aí a gente mata toda a célula de defesa do paciente e ele fica sem defesa, então ele tá num quadro de imunossupressão. Se ele pegar alguma infecção ou tiver alguma complicação, ele não tem célula para fazer a defesa. E esse quadro, ele dura um período durante a quimioterapia. Conforme a gente for fazendo o tratamento, a gente vai vendo se esse período é mais longo ou é mais curto. Normalmente ele vai ficando um pouco mais longo conforme vai indo o tratamento. E só a quimioterapia causa essa queda de imunidade ou alguma outra terapia também causa? Então, tem várias terapias, então não só o paciente que é oncohematológico tem imunossupressão. Tem algumas doenças, então a própria doença, então em leucemia linfocítica crônica, o paciente ele fica com essa imunossupressão, ele tem um monte de leucócito, mas não funciona. Então na leucemia também acontece isso, e nas doenças que usam drogas para diminuir a imunidade, então nas doenças reumatológicas, que é o que a gente tem mais hoje, a gente dá a medicação para poder diminuir a imunidade, para parar de ficar atacando o próprio corpo. Daí todo mundo fica com imunossupressão. E na nossa primeira consulta, você comentou comigo que a imunidade ela precisaria cair. Se ela não cair, significa que o tratamento não está funcionando? É porque a gente sabe que essa medicação ela é mielotóxica. Então, se ela pode cair pouco, dura pouco tempo, mas a gente espera que caia, porque a gente sabe que a quimioterapia está funcionando. É um jeito de saber que está dando certo, né? Por exemplo, na alimentação, existe alguma forma de tentar equilibrar um pouco melhor essa queda? Ou não tem nenhum alimento que consiga combater isso e nem pode? Na verdade, assim, o que a gente tem por exemplo, assim, quando a pessoa tem uma outra doença hematológica, que é uma neutropenia, e aí nessa doença a gente pode tentar dar algum alimento. Então, alimentos ricos em ácido fólico, vitamina B12 e ferro podem ajudar a melhorar a imunidade. Só que na quimioterapia, o que acontece é que a gente mata a célula tronco. Então, não tem célula para poder ser estimulada. Então, não adianta a gente ficar dando um monte de vitamina que não vai funcionar. Então, o que o alimento faz, ele é um combustível para poder melhorar a imunidade. Então, funcionaria sim a ideia de usar a comida para melhorar a imunidade. Doutora, falando em alimentação, quais são as restrições necessárias, então, no que diz respeito à imunidade? Que é o que a gente recomenda. O paciente, ele não pode ficar exposto a alimentos que têm alto risco de contaminação. Então, alimento com procedência que você não é duvidosa, né? Então, um lugar que você não sabe se a higiene é adequada. Por isso que a gente pede para não ir em restaurante, fazer a comida em casa, durante o período que a imunidade está mais baixa. Alimentos crus, salada, frutas, a gente pede para que nesse período seja cozido. E evitar peixe cru, comidas assim que a gente não tem como garantir que ela não tem nenhuma bactéria, nada que possa contaminar o trato gastrointestinal, porque como a imunidade está baixa, o intestino também ele está um pouco mais sensível a pegar a infecção, entendeu? Todos os tipos de câncer, eles passam por essa questão da imunidade ou isso é alguma coisa específica das doenças do sangue? Na verdade, é específico do tratamento que a gente está dando. Então, nem todas as doenças do sangue têm defeito da imunidade. Então, por exemplo, em mieloma, não é todo mundo que fica aplasiado. Em linfoma, leucemia, normalmente a maioria fica. Mas, por exemplo, no linfoma de Hodgkin, não é todo paciente que vai ficar aplasiado. Vai ter essa baixa da imunidade. Tem paciente que não tem, que não precisa tomar remédio para subir, nada disso, entendeu? Em tumores sólidos, tem algumas químios que elas são mais tóxicas para a medula, e aí o paciente fica com baixa de imunidade, e tem algumas que não acontece nada. Então, varia mais do tratamento que a gente está dando do que da própria doença, né? Claro que nas leucemias e linfomas a gente acaba sendo mais agressivo para matar a célula do sangue, então a chance de ter mais baixa de imunidade é maior. E quando essa baixa ela acontece, a gente tem que tomar alguns outros cuidados que vão além da alimentação, né? O contato com muitas pessoas. Nesse sentido, o uso da máscara, ele ajuda de alguma forma? Então, o melhor, assim, não tem nenhum trabalho falando que é bom usar máscara. O melhor é não ter contato. Então, é não sair, evitar aglomeração. Agora, às vezes tem que ir para o hospital, às vezes tem que pegar ônibus, tem que fazer alguma coisa assim. Aí a gente recomenda que use a máscara mesmo para tentar se proteger um pouco. Mas, assim, não tem nenhum trabalho falando que todo mundo que está imunossuprimido tem que usar máscara. E é importante também não entrar em contato com pessoas que estão doentes. Então, avisar
avisar todos os amigos e familiares para não ir em casa, né, visitar quando tá doente. Porque é muito frequente a pessoa, é que nem criança, né? Vai todo mundo visitar, mesmo que tá doente. Mas as pessoas entendem. A gente explica que as pessoas entendem. Que bom. Em relação à queda da imunidade, quando ela acontece, a gente toma o granuloquine. O que ele faz que ele ajuda a reverter isso? Então, a gente não mata todas as células da medula, a gente mata um pedaço das células, que é a célula diferenciada. Na medula a gente tem uma célula, que é a célula progenitora da nossa imunidade. E o granuloquine, ele estimula essa produção. Não é todo mundo que usa granuloquine. O tumor sólido, às vezes, não usa, espera recuperar sozinho. Ou diminui dose. Então, assim, os tratamentos, eles são um pouco diferentes. Mas, em hematologia, a gente sempre usa. Porque a gente sabe que quanto menos tempo o paciente ficar no neutropênico, menor o risco dele ter infecção grave, ter infecção fúngica, ter complicações de mais sérias, assim. E aí, quando ele estimula a medula, é normal sentir aquelas dores? Sim. É no quadril, na lombar? Normalmente dá dor onde tem a medula. Então, os pacientes reclamam de muita dor aqui nas costas e alguns até dor no externo, que é um lugar que também tem célula que produz, né? Quando a imunidade ela tá baixa, a gente consegue identificar por conta de algum sintoma? Uma coisa que sempre acontece é que o paciente ele fica mais mole, dá mais preguiça. Normalmente, eu falo pro paciente que ele vai percebendo que ele vai ficando mais cansado, menos vontade de fazer as coisas. É uma coisa que dá muito pra perceber, né? Não sei se você teve isso, mas... Tive um pouquinho. Senti, assim, aquela preguiça do dia, sabe? Você fala, nossa... Hoje, aí é engraçado que os pacientes falam, nossa, hoje minha imunidade deve estar até baixa, que eu já tô meio mole. Eu acho que é um sintoma bem inespecífico, mas que se a pessoa começa a observar, ela consegue, a cada ciclo, perceber que chegou o dia de fazer o exame e tomar granuloquine e tudo mais. E a gente aprende a ler o exame também, né? Aprende. Vida. Intensidade. Medicina. Minha paixão. Amor. É uma forma de expressar o sentimento pelos outros, né? Cura do câncer. Nosso objetivo enquanto médico. Doutora, muito obrigada pela participação, por esclarecer as nossas dúvidas. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra gente. Se inscreva aqui no canal da Brali. E deixe seus comentários. Tchau, gente. Beijo.